Olá, pessoal, boa noite. E aí, tudo bem? Começando aí mais uma live, depois de alguns dias que eu fiquei ausente, assim, das lives, então vou esperar o pessoal chegar. O meu velho e bom companheiro de lives, o Fernando, vai estar por aí hoje, então vou esperar dar 8 horas para a gente começar. E aí ele deve entrar em seguida e a gente já começa a nossa conversa de hoje, que nós vamos falar sobre vitimização e o quanto a vitimização afeta os nossos resultados. Deixa eu convidar algumas pessoas aí para nos acompanhar. Enquanto isso, o Fernando vai entrando, a gente vai... Já vou chamar o pessoal aí para chamar quem está online para nos assistir. Fernando, eu não vi se tu já entrou, que eu tô com a tela aqui chamando o pessoal. Então, o pessoal vão entrando na live, hoje vai ser muito legal. Agora deu 8 horas a recém, então... E aí, Caetano, tudo bem? Obrigada aí pela audiência, já acabou a aula lá? Eu saí um pouquinho mais cedo para me preparar. Não! Nossa! Eu tava cansada já e eu queria descansar um pouquinho a minha cabeça para começar outra etapa aqui, que era a live. Aí eu saí um pouquinho. Eu vi que o grupo tá bombando, só para contextualizar quem tá aí, que vai entrando. A gente tá fazendo um curso. E aí, Fernando, vou te chamar, tá? E aí, a gente tinha aula ao vivo hoje desde... Que horas começou, Caetano? Acho que era às 3 horas da tarde. E aí eu saí agora há pouco, não tinha acabado ainda a aula. Então, bom final de aula, Caetano. E aí, meu amigo, como é que tu tá? E aí, tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Deixa eu baixar o volume, que hoje eu tô com fone aqui e tá super alto aqui no Aham. meu ouvido. Não, agora ficou melhor. E aí, como é que você tá e as novidades? Tô bem, graças a Deus. Tô ótimo. Tá. Eu vi que tu começou cedo com live hoje, né? Que era 7 e pouco da manhã e Sim, sim. eu te vi lá numa live. Assisti um pedaço dela. Hoje eu fui o convidado, né? Eu fui convidado por uma moça. Uhum. Aí a gente conheceu no grupo, ela me convidou pra live de uma hora pra outra. E aí eu participei. Entrei falando sobre o processo, né? O processo da vida. Que as Eu vi, pessoas não achei muito gostam de explicar legal. processo. Aí a Uhum. gente discutiu, conversou um pouquinho sobre isso. Foi bem legal, foi bem bacana. Eu assisti, eu tava tomando café e aí eu assisti a tua live hoje. Então, meus parabéns. O pessoal tá entrando aí. Eu comentei que hoje a gente vai falar sobre a vitimização e o quanto ela impacta os nossos resultados, né? E aí ela tem um link com aquela live que a gente fez foi semana passada ou na outra, que a gente falou sobre o quanto... Ih, pessoal, acho que o Fernando travou, mas vamos esperar ele voltar. O Fernando e eu fizemos uma live na semana passada sobre o quanto as pessoas que convivem conosco interferem nos nossos resultados. E aí Sim, a gente conversou, né? Durante a live mesmo, a gente já combinou essa e assim a gente tá indo. E, exatamente. e a vitimização é um fator muito importante que impacta muito os nossos resultados, né, Fernando? Então já que tu é o meu convidado hoje, eu vou falar um pouco menos, estou fazendo um exercício, e aí eu vou deixar tu conversar, né, desdobrar essa questão aí, do quanto isso impacta realmente no que a gente tem que fazer, no que a gente precisa fazer, né? E aí a gente vai se complementando. Então eu vou deixar tu discorrer um pouco. Sim, na verdade, boa noite, pessoal, que está aí ouvindo a gente. Eu já vi algumas pessoas aí. Ô, Emerson, tudo bom, querido? Bom te ter aqui. Na verdade, assim, é um tema, Cíntia, que mexe muito comigo,
porque eu realmente, eu me vitimava muito, por muito tempo da minha vida, eu me vitimei muito, muito mesmo. Tudo eu culpava as pessoas, tudo eu acreditava que não ia dar certo por causa de por causa de B, e eu sempre me vitimizei muito. E o que eu vejo hoje é muitas pessoas querem ter resultados, só que não entende por que não consegue. Na verdade, o primeiro ponto que você não consegue resultado que você almeja é exatamente o nível de reclamação, o nível de procrastinação, o nível de jogar a culpa no outro, o nível de culpar o mundo todo pelas questões que você que não faz. Então isso eu chamo de vitimismo. E eu costumo dizer que a pessoa que é vítima, ela não prospera, ela não cresce. Vitimismo não combina com crescimento. Né? Então Não tudo aquilo mesmo. que talvez tudo aquilo que você talvez está me ouvindo aqui, está ouvindo a gente aqui, está passando na sua vida, você tem que entender que teve um porquê. Teve um porquê. E quem criou esse porquê foi você mesmo. Foi você, fui eu. Então se a sua vida está boa, quem criou foi você, e se a sua vida está ruim, quem criou também foi você, fomos nós. Por que isso? Porque a gente não entende que ao discorrer da nossa vida, a gente toma algumas atitudes, algumas decisões que é contra o nosso objetivo. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes você que está aqui ouvindo a gente, você tem 35 anos, 30 anos, 35 anos, 40, 45, e aí você fala assim, poxa, minha vida nada dá certo, tudo é ruim para mim, nada acontece. Só que assim, você esqueceu que você plantou essa vida com 14 anos de idade. Você quando plantou não estudou, essa vida... quando não queria ir pro colégio, ficava matando aula. Exatamente. Aquelas coisas que se faz lá na adolescência. Ah, mas meus pais são chatos, me dizem isso. Ah, mas... E aí, né? Que profissional Exatamente. tu é hoje? Que entrega tu faz hoje? E aí a entrega não é só profissional também, é em casa. Que marido é essa pessoa, que mulher é essa pessoa, que mãe, que pai. Porque a nossa vida é uma construção. E aí, falando da tua live hoje de manhã, né? Que tu falou sobre um processo. Exato, a nossa vida é um processo, né? Que a gente começa lá criancinha. E é muito interessante que depois que nós nos tornamos pais, a gente tem um olhar muito atento para isso, porque a gente quer que o processo, que a vida dos nossos filhos sejam diferentes da nossa, naquilo que a nossa não foi legal, que eles têm os problemas deles, mas aí causados por outras coisas, mas a gente busca isso incansavelmente, né? Porque é aquela velha história, a gente vai colher, mas a pessoa é tão jovem com 14 anos, mas ela vai colher lá com 30 que ela plantou com 14. E é como é, né? Exatamente. E o que eu vejo é isso, essa questão do que você falou muito bem do processo, e aí não tem como falar de vitimismo sem falar de processo. Não tem como. Porque não tem como, uma coisa está ligada à outra. E aí é um recado aqui que eu falei hoje de manhã, eu vou repetir aqui. A gente, infelizmente, nós não somos acostumados com o processo, nós não somos acostumados com tempo de maturação. A gente foi criado para resultado, nós fomos criados para resultado. Então, aquela dieta tem que ser para uma semana, aquele emprego, aquela promoção no emprego tem que acontecer em 3 dias. Tudo isso por quê? Porque lá na infância, quando você era pequeno, e você é pai e mãe está ouvindo aqui, presta muita atenção nisso, que é muito interessante isso que eu vou dizer aqui. Você que é pai e mãe, quando seu filhinho está com 4, 5 anos de idade, você já não respeita o processo dele. Você já não respeita o processo. Como assim, Fernando, não respeita o processo? É assim, ó. O filhinho, aquela criança está na escola. Está lá na escola com 4 aninhos de idade, 5 aninhos de idade. E aí a escola B, aquela escola B, o aluninho que está lá, que você conhece da sua amiga, da amiga, da amiga, já consegue ler e escrever. E o seu filho não. Aí você já fica assim, essa escola é muito ruim. Olha só, meu filho ainda não sabe ler e escrever, que absurdo. Como pode esse negócio desse? Aí você vai lá falar com o professor, você vai falar com o diretor, você quer brigar, porque seu filho ainda não aprendeu a ler e escrever. Aí vem a pergunta, ele está no processo de ler e escrever ou ele está no outro processo? Então você mesmo não respeita isso. E as pessoas não ficam à vontade com isso. Não chega a entender que é um processo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem um tempo de maturação. Então, desde a infância, eu, você, todos nós já somos pressionados para dar resultado.
É. Você tem que ler, você tem que escrever, você tem que falar, você está falando errado, fala certo. Você falou bem o português, agora com 6 anos fala o inglês. Ah, não, mas eu estou aprendendo inglês ainda, agora tem que aprender espanhol. Aí você aprende espanhol, agora tem que aprender japonês. E fica uma loucura. E aí você fica adolescente, você tem que namorar, depois você tem que casar, depois você tem que ter filho. E tudo no tempo das pessoas, no tempo das pessoas. Aí é que nasce agora o vitimismo. Deixa eu só Porque dar quando oi para nossa amiga Dani aí, para Ana Paula. Que legal. Gurias, tudo bem? E assim, pegando um gancho do que tu falou, tu sabe que eu era uma pessoa que me vitimizava muito também. E eu achava assim, meu Deus, eu faço tanta coisa, eu não sou valorizada, nossa, e não sei o quê. Quando eu virei a minha chave, que eu disse assim, ó, eu não tenho nem aí pro que os outros vão falar, eu vou fazer o que precisa ser feito, ponto. É uma virada, assim, que faz toda a diferença na nossa vida. É parar de pensar no que os outros vão dizer, no que eles vão falar, de que forma, como é que eles vão julgar. Paciência. Cada um vai julgar o que tiver que julgar. E aí tem uma coisa que um grande mentor meu falou, em vários cursos que eu fiz, que ele diz assim, as pessoas fazem o que fazem com os recursos que elas têm no momento. Então, o que acontece? Hoje a pessoa pode estar se falando, ai, mas coitado de mim, o meu chefe é um chato, ele briga comigo, mas eu não gosto do meu emprego, tu vê, agora tá na quarentena, eu não queria, tô trabalhando nessa empresa. Tá, e aí, em vez de tu ficar reclamando, o que tu fez antes disso para sair dessa situação? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, naquele momento que ela tá lá, se lamentando, se exclamando, ai, porque não sei o quê, ela não tem o discernimento, ela não tem o conhecimento do que ela precisa para mudar esse jogo. E aí, o que acontece? Ela vai adquirindo conhecimento, ela vai estudando, ela vai passando por experiências ao longo da vida, que aí vão dizer assim, tá, mas para aí, agora eu vou virar a chave e deu. E aí a coisa vai fluir, vai andar. Exatamente, exatamente. Só que chega um momento da nossa vida que você tem que dar um basta. Hoje me fizeram uma pergunta assim, né? Fizeram uma pergunta para mim assim na minha caixinha de perguntas. É como ter alta performance? E aí eu falei assim, eu respondi o seguinte, só vai conseguir ter alta performance quando você entender que chega uma hora um momento da vida que nós temos que separar meninos de homens e meninas de mulheres. Porque é um momento de decisão. É o momento no qual você tem que olhar para dentro de você, fazer uma varredura dentro de você e falar assim, o que está errado? Pô, por que fulano consegue e eu não consigo? O que ele tem que eu não tenho, né? O que ele tem que eu não tenho, né? Eu, por exemplo, eu sou um cara assim, que eu olho muito, por exemplo, eu olho pro Flávio Augusto, que é bilionário, né? E aí eu olho assim, e eu me pergunto, às vezes eu já me peguei fazendo essa pergunta N vezes aqui em casa. Eu falo assim, cara, o que esse cara tem que eu não tenho? Ele tem cérebro, eu tenho. Ele tem dois braços, eu tenho. Ele tem 2 pernas, eu tenho. Ele começou pobretão, eu sei da história dele. Ele começou fazendo um trabalho de formiguinha. Tá, então ele não tem nada diferente de mim. Se ele chegou a ser bilionário, eu também posso. Agora, o que eu faço, qual a atitude que eu estou tomando que não bate com a atitude que ele tomou? Aí é que faz a diferença. Aí foi onde eu comecei a perceber que eu reclamava de tudo, eu achava que o mundo era culpado, eu achava que quando eu perdi o emprego, a culpa era da minha empresa, a culpa era do meu líder, eu achava que do meu chefe, do governo, de Deus, do governo. Então, quando começou a cair minha ficha, que o único responsável para fazer a minha vida acontecer era eu mesmo, eu dei uma virada 360 graus na minha vida. E aí foi muito duro reconhecer isso, não foi fácil. Quando eu comecei a olhar para trás, olhar para minha história de vida, e comecei a perceber que várias coisas não deu certo. O responsável por tudo aquilo era tu mesmo. Nossa, aquilo foi muita dor. Só que quando eu percebi isso, foi libertador. Foi libertador. Eu passei por um momento de luto. O que foi o luto? O luto foi realmente engolir tudo aquilo. Não aceitar de cara. Porque uma coisa, gente, olha só. Nós passamos por 5 fases na vida. Isso é muito importante. Quem está ouvindo aí, anota aí. 5 fases. A primeira fase na vida é a negação. Você nega.
Você vai negar o que eu tô falando aqui. Não é minha. No teu luto, provavelmente, você vai negar. Isso pra ti mesmo. Você vai negar. Você vai falar assim, nossa, nada a ver com o que eles estão falando, não é por aí, eu não acredito nisso, isso aí é viagem, não é por aí. Não, estão viajando esses dois aí, estão falando besteira. Você vai negar, eu sei que você vai negar. Você vai negar, é fato, é a primeira fase do ser humano. Aí depois vem a segunda fase. Você começa a tomar consciência, aí você fica irado. Aí a ira é assim, ó, que merda, pra que eu tava naquela live pra ouvir isso? Agora eu tenho conhecimento, era tão bom quando eu não tinha conhecimento disso. E aí você começa a realmente a ficar irado. Você se ira com aquilo, né? Você começa a se irar. Furioso. Aí não acredito que eu fazia isso, que eu era assim, que não sei mais o quê. Exatamente, você fica irado. Aí depois você vem pra terceira fase, que é barganhar. O que é o barganhar? O barganhar é o seguinte... Ah, não, mas será que isso é verdade mesmo? Eu acho que se eu fizer isso aqui, eu acho que dá certo. Eu acho que não é bem por aí, não. Porque minha mãe, ele não conheceu minha mãe para ele estar falando isso. Ah, não é por aí, não. Então você começa a ter um diálogo com você mesmo. Um conflito com você mesmo. Aí vem a quarta fase. A quarta fase é a tristeza. Você começa a observar que muitas pessoas têm razão daquilo que está falando. Aí você começa a ficar triste. Né? Você saiu da negação. Pode ficar naquela coisa assim, meu Deus, não acredito que eu perdi tanto tempo, que eu deixei de viver coisas legais, que eu poderia já estar onde eu quero hoje, poderia já estar há muito tempo se eu tivesse pegado o caminho certo e por aí vai, né? Exatamente. E aí depois vem a quinta fase, aceitação. Aceitação. Exato. Que é a quinta fase. Só que assim, o que as pessoas não percebem é que você não precisa passar pelos 4. Você pode ir direto para aceitação. Você começar a entender que é fato. Né? Você, igual, por exemplo, vamos dar o exemplo do coronavírus. Vê se não foi isso que aconteceu. Primeiro, negação. Ah, não, isso aí é coisa da China. Não, isso aí não existe não, estão inventando. Até vou ficar em casa, bem. Será que vai vir pra cá? Não sei mais o quê. É a negação. Aí depois vem a ira. Não, Bolsonaro, é a China, que merda, agora tem que estar todo mundo dentro de casa, governante, não sei o quê, nananana. Depois vem barganhar. Não sei se eu uso máscara, eu acho que não tem que usar não. De vez em quando eu uso. Aí depois vem a tristeza, morreu alguém de perto. Você viu alguém morrer. Opa! Aí vem a aceitação. Pô, não é que é verdade isso tudo? E é engraçado que esse processo todo, pra mim o Fernando tá travando aqui, pessoal. Não sei se pra vocês também. Mas acho que ele tá me ouvindo. É engraçado que esse processo todo aí do coronavírus é um exemplo bem presente pra nós, porque às vezes tu tem todas elas no mesmo dia, né? Tem dia que tu acorda apagada, assim, agora, esse negócio de ficar trancado em casa, mas que droga, não acredito, não aceito, não sei o quê. Fica furioso, depois, quem sabe sei lá, eu vou burlar aqui, vou não sei o quê, aí depois passa e pronto. A aceitação, deu, ponto, acabou, não tem o que fazer, exatamente. Vou ficar em casa, vou trabalhar, vou fazer o que tem que, né? Então, oscila, não tem... Só que assim, essa aceitação, em alguns casos da sua vida, ela pode durar um dia, pode demorar uma semana e pode demorar 2 anos até chegar nisso. Aí você fica sofrendo esse tempo todo porque você não quer aceitar que o que você está vivendo hoje, quem criou foi você, quem protagonizou foi você. Então, quando você chega no fato da aceitação de dizer assim, realmente, a Cíntia falou, ela tem razão do que ela está falando, a minha vida, eu que construí. O Fernando falou isso, pô, é verdade. Peraí, deixa eu pensar aqui, vamos ver se você tem razão mesmo. Opa, realmente, deixa eu mudar. Aí você muda, porque você já foi direto na aceitação. Você já começou a entender que aquilo é fato, é verdadeiro. Então, quando você tem um diagnóstico da sua vida e você enxerga que agora eu tenho que protagonizar, o que é protagonizar? Protagonizar é você fazer, é você ir para ação, é você partir para dentro. É você estar com o seu negócio aberto, um restaurante, que está fechado agora, você falar assim, agora eu vou fazer delivery. E aí, se o delivery der qualquer problema, você vai criar outra coisa, é protagonizar. Ah, eu perdi meu emprego, ok, eu perdi, o que eu vou fazer agora? Eu vou me lamentar, eu vou xingar o governo, eu vou xingar meu patrão, eu vou xingar minha empresa, eu vou ficar doente, eu vou entrar em depressão, ou eu vou começar a pensar o que eu posso fazer diferente, para eu protagonizar a minha vida, eu protagonizar a minha história. E aí, a gente pegando um gancho disso que tu está dizendo, em mentoria para empresas a gente faz muito isso, em planejamento estratégico, análise SWOT,
E quando a gente vai fazer o Sim. processo de coaching, a gente faz muito também, que a pessoa olha para dentro de si. O que depende de mim? Quais são as minhas forças? E quais são as minhas fraquezas? Ok, então o que depende de mim eu vou fazer. Ah, mas a situação tá ruim. Tá, isso não depende de ti. Porque se tá ruim para ti, tá ruim para todo mundo. E se alguém Sim. tá dando certo, tu também pode dar certo. Ah, mas acontece que o fulano, o primo da vizinha, da minha colega, do não sei quem, me diz que tá difícil. Tá, e daí? Tá, pois é, Exatamente. mas eu tenho lá o cunhado da minha amiga, não sei o que, tá ganhando um dinheirão. Tá, então. Tem o exemplo positivo e negativo. Tu vai ir pra qual lado? Tu ficar se fazendo de vítima, tu vai sempre pro lado mais fácil, que é o de reclamar, de se lamentar, de se fazer de vítima. E o se fazer de vítima Exatamente. nunca vai levar a pessoa no lugar que ela quer chegar. Porque Nunca. é um sentimento tão... Esses dias eu tava lendo um negócio da escala de pensamentos em Hertz, que tem na escala de Ah, Hawking, sim, do sim. físico aquele, Sim. né? E É. aí a David reclamação... Hawkins. Isso. Eu não consigo falar o nome dele, David Hopkins, isso. O que acontece? A vitimização, ela tem a menor frequência que existe. Uma das menores frequências, que é 20, parece, uma coisa assim. E aí depois Isso. vai subindo. E aí lá eles falam, é da prosperidade, é 400, da alegria, que as coisas dão certo e não sei mais o quê. E aí, o que acontece? O reclamar é uma coisa que realmente é muito ruim, atrai coisas muito ruins. E aí, se a gente fizer o link com a nossa última live, tem tudo a ver, né? Que a gente falou o quanto as pessoas que estão ao nosso redor impactam os nossos resultados. E aí, quem estava conosco aí na outra live, talvez lembre disso, né, Fernando? Que a gente falou assim, eu vou ficar ao lado de uma pessoa... Ai, pois é, tu vê, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Tu vê essa história do coronavírus? Ai, tem um monte de gente desempregada. Ai, não sei o que. Tu vai ficar do lado dessa pessoa lá. Pois é, tu viu, a situação realmente tá um pouco complicada, mas eu tive uma nova ideia, vou fazer um novo negócio, vou não sei o que, não sei o que. Tem duas opções. Qual dos caminhos tu vai Exatamente. seguir, né? Exatamente. Então, e aí assim, dentro daquilo que a gente falou na última live também, a pessoa tem duas opções de com quem que ela vai seguir se relacionando. Ela vai se relacionar com as pessoas que vão trazer as coisas positivas ou que vai puxar para baixo. Ou aquela que, não, Exatamente. vamos lá, vai dar certo. Ninguém nunca disse que quando vai dar certo é fácil. Ninguém nunca falou isso, né? A gente não tá aqui dizendo isso, né, Fernando? O caminho, Não, às de vezes, jeito nenhum. é árduo, é tortuoso, tem muito suor, tem muito, assim, não é bem por aqui, eu vou dobrar desse lado, não é uma linha reta, não é. A gente nunca... não tá dizendo aqui que é fácil, mas a gente também não tá dizendo que é impossível, né? Não. Na Ele verdade, pode é o ser seguinte, difícil, mas ele é possível. ele é possível porque ele é simples. Ele é difícil, mas é simples. Por que é simples? Porque quando eu aprendo a fazer, eu faço, então fica simples. Agora eu tenho que querer, eu tenho que protagonizar, querer fazer. O Christian Barbosa, ele tem uma frase que para mim, esses dias eu mandei para uma cliente e ela não me respondeu. Porque ela tinha combinado comigo de fazer algumas atividades e eu disse, tá, eu vou fazer contato contigo dia tal para ver como é que estão as atividades. Oi, Genira, tudo bem? Boa noite. E aí, assim, eu combinei com ela, disse, vou fazer contato contigo e tal. E ela não fez e tal. Eu disse, olha, isso não foi o que nós combinamos. Nós combinamos que tu ia fazer isso, 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 e tu não fez. Lembra? As pessoas não Exatamente. precisam de motivação, precisam de disciplina. Ela não me respondeu. Aí eu não contente com aquilo, esperei um pouquinho e disse, eu vou dizer uma frase pra ti. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Exatamente. O Christian Barbosa fala isso em todos os cursos dele. Ela acha que ela ficou tão braba que ela não me respondeu. Mas eu, como mentora da pessoa, não podia ficar quieta, entendeu? Não tinha como. Sim. Eu disse, gente, eu não vou deixar a pessoa prometer para ela mesma, prometer para mim que ela vai fazer, não fazer, depois vir, mas é que sabe o quê? Eu tava muito triste. Cara, paciência, deixa a tristeza de lado, vai lá e faz. Ponto. Exatamente. E aí, ela me respondeu, porque daí eu disse assim, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. E aí a pessoa não respondeu. Tipo, eu disse, ou ela realmente ficou... tipo assim, ela ficou pensativa e tá agindo, ou ela ficou puta da cara comigo. Tudo bem. Sim. Eu prefiro que ela tenha entendido a frase como um gatilho. Tipo, vou fazer, né?
Mas não sei. Realmente não sei. Sim, exatamente. Porque o que eu falo, o que eu quero mostrar, passar para vocês também é o seguinte: ser pobre, é muito interessante isso. Ser pobre é difícil. Ser rico é difícil. Parece que algo deu errado. Por que é difícil? Ser pobre é Algo deu difícil. errado aí, Fernando. Não sei o que É o Google falando. Ser pobre é difícil. Por que é difícil? Conta pra pagar, correr atrás, fazer um monte de coisa, trabalhar pra cacete, pra conseguir alguma coisa. também paga a conta, né? Pra ser rico também é difícil. Ser rico também é difícil. A conta deles é maior, só isso. Exatamente. Também, né? Ser gordo é difícil. E ser magro também é difícil. Porque tu tem que comer pouco pra ser magro. Exatamente. Então, escolha o difícil que vai te dar resultado. Exato. Porque tudo é difícil. Então você tem que fazer uma escolha do difícil que vai dar resultado, porque difícil vai ser. Então, se você fica aí reclamando, ah, meu Deus, o dinheiro não está dando para pagar as contas e tudo, viver desse jeito é difícil. É difícil. Agora, é difícil conseguir uma renda extra? Também é difícil. Só que, cara, a situação que você está, já é difícil. Então, escolhe o difícil de buscar uma renda extra. Porque, pelo menos, na renda extra, você vai encontrar algo diferenciado para te ajudar a sair da situação que você está. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a progredir. E aí, Cíntia, o que mais me preocupa é o seguinte. É que quando eu me vitimo, quando eu não sou protagonista, me gera, sabe o quê? Culpa. Por não estar fazendo o que precisa para atingir seus resultados, né? E aí aquela situação da culpa é assim, ó. Por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que protagonizar. Vamos dar um exemplo prático, né? Eu sei, talvez, que eu tenho que ler um livro. Vamos falar de leitura aqui. Para ficar simples. Eu sei que eu tenho que ler um livro. O dia que a gente falou de leitura, deu ibope. Tipo assim, o pessoal interagiu e tal, e foi legal. Eu sei que eu tenho que ler um livro. Ok. Aí, a minha esposa ou meu filho me chamam para ver uma série no Netflix. Aí, beleza. Eu vou lá e vejo a série. O teu cérebro vai para a zona de conforto. Ele vai para a zona de conforto. Claro. Só que agora vem a culpa. Quando você termina de ver o filme, você fica assim, ó. Caramba, era para eu ter lido o livro. Poxa vida. É que nem quem faz dieta. Poxa vida, eu não podia ter comido pizza, eu tinha que ter comido minha sopa. Que exatamente. Merda. Ah, mas tava boa. E aí fica um conflito. Exatamente. Né? Aí a pessoa fica em conflito. E aí o que acontece? Qual é a consequência disso? O problema é a consequência disso. Qual é a consequência disso? Eu não realizo o que eu queria, no caso aí da dieta. Eu não emagreço, e aí eu fico nervoso comigo mesmo, aí eu como mais, porque eu entro em ansiedade, eu entro no ciclo, aí eu já entro num ciclo da ansiedade, e aí eu me cobro, porque eu quero fazer, mas eu não consigo, eu quero fazer, mas eu não consigo. Agora, esse não consigo é as desculpas. Esse não consigo foi porque minha mãe me chamou, foi porque minha mulher fez uma torta, foi porque me chamaram para uma pizzaria, foi porque meus amigos fez um churrasco, não tinha como eu negar. Aí você começa a se vitimizar. Isso é a vítima. Aí você começa a se vitimizar. Porque você começa a culpar A, culpar B, culpar C, culpar D. Que não é tua culpa, algo. É alguém que fez tu fazer aquilo errado. Né? Exatamente. Mas você não olha para dentro de você e fala assim, não, eu não fiz dieta porque eu não quis. Eu não li o livro porque eu não quis mesmo. Eu quis sentar no sofá e ver uma série de televisão. Acabou. Porque pelo menos quando eu admito isso, eu fico em paz. Porque eu admiti. Eu cheguei a admitir isso pra mim mesmo. Realmente, foi culpa minha. Eu não li porque eu preferi ficar sentado vendo Netflix. Acabou. Amanhã vai ser diferente. Aí você vai lá e faz alguma coisa diferente. Agora, quando você não chega nesse ponto de assumir isso pra você, você vai ficar no ciclo vicioso da culpa. Porque aí você vai começar a se culpar. Poxa, mas era pra eu ter feito. Ah, meu Deus, eu não fiz. Era pra eu ter feito isso, eu não fiz. E é por isso que muitas pessoas ficam com a vida estagnada. Ela fica com a vida estagnada porque ela não quer romper. Ela não quer romper com ela mesma. E ou toda ela vez, gente, que você... sempre uma bengala, né? Vai arrumando alguém pra ou colocar culpa ou dizer, não, pois não fiz por causa do fulano. Ou eu tô esperando o fulano pra me ajudar a terminar. Eu queria a opinião de alguém sobre isso. E por aí vai, né? Deixa eu só dar oi aqui pra Andréia, pra Alessandra,
pro Ezio, o Vanderlei, que entraram aí, pessoal. Ah, o Ezio tá aí também? O Ezio, gente boa. A Clara também. Tudo bem, pessoal? Bacana. Boa noite. O Ezio, gente. O Ezio que tá aí, o Ezio, ele é fera e ele é meu mentor. O Ezio é meu mentor na parte de marketing digital. Marketing digital. Ele é fera, Ele é fera. Ele ajuda pessoas a produzir marketing afiliado, ele ajuda as pessoas a produzir seu infoproduto do zero. Então o cara é top. Por isso que ele tá legal e tá aí. Fiquei feliz. Fiquei feliz dele estar aí, que ele é meu mentor. Se tu tá se eu tô fazendo tudo que ele fala pra eu fazer. Exatamente. Eu disse pro Fernando fazer live. Eu quero ver se ele tá. Vamos ver se ele tá fazendo mesmo. Aí ele tá aí. Tá bem, então, assim, eu costumo dizer que essa vitimização, ela começou desde o início do mundo. Desde que o mundo é mundo, né? Quando eu sempre brinco com isso, mas é uma brincadeira séria. Quando Adão, lá atrás, quando Adão tava lá, né? Lá de boa, peladão lá e tal, aí Deus olhou para ele e falou assim: Adão, o que você fez, Adão? Aí o que ele fala? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ainda culpa a Deus, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí ele já jogou a culpa, ó, a vítima. Ele já jogou a culpa. Aí Deus vai lá na mulher. Mulher, o que você fez, mulher? Foi a serpente, ó. Olha como desde lá do princípio... Um já empurrou pro outro. Um empurra pro outro. Essa é a tendência do ser humano. E aí, gente, o que acontece muito, até, por exemplo, casamento, acontece muito isso. Vou ter que tocar nesse assunto. Casamento, cara, nossa. Se ele mudar, eu mudo, né? Assim, Cíntia? Eu só mudo se ele mudar. Porque ele que é culpado, ou ela que é culpada. Se ela falar comigo, eu falo. Se ela não falar, eu não falo. Se ela fazer isso, eu faço. Não, eu só tô assim no meu casamento porque ela fez isso. Eu só estou assim no meu casamento porque ele fez aquilo. Gente, para com isso, cara. Primeiro, casamento não é uma disputa. Quem tá certo e quem tá errado. E tu sabe, Fernando, que eu fui casada muitos anos e eu era uma pessoa totalmente vitimizada. Nossa, o problema era todo da outra pessoa, não era meu. E hoje eu tenho total consciência e discernimento e não tenho problema nenhum em olhar que eu passei por muita coisa do que eu passei por culpa minha. Sim. E aí hoje eu pratico o auto-perdão, porque eu tenho que me perdoar muito por ter me permitido passar por tudo que eu passei. Mas a culpa foi minha, ao fim e ao cabo. Porque se eu não tivesse permitido, eu não teria passado pelo que eu passei, não teria vivido muitas situações que eu vivi, entendeu? Então, assim, a responsabilidade, ao fim e ao cabo, foi minha. Não foi outra pessoa, não sei o quê. Tá, tudo bem. Mas o que acontece? A pessoa agiu como agiu com os recursos que ela tinha naquele momento. Eu hoje, com o conhecimento que eu tenho, com o discernimento que eu tenho, eu consigo entender isso. Mas para quem tá no dia a dia, às vezes desgastado do relacionamento, a culpa sempre vai ser do outro. Porque espelho é uma coisa que é embaçada, às vezes, quando a gente tá casado. Exatamente. Entendeu? Não, espelho eu não tenho. O meu só funciona para passar na mensagem. Entendeu? É sempre do outro a culpa. E às vezes isso a gente não leva só no relacionamento amoroso. Às vezes pode ser na relação com pai, com mãe, com irmão, com funcionário, com colega. Não, mas é que esse cliente que é um chato. A culpa não é minha. Eu atendi ele super bem. Ele tá comprando da concorrência porque ele que é o problemático. Não é eu que atendi mal. Entendeu? E isso é um sentimento, é uma questão que a gente pode trazer para todas as relações humanas. Não só no casamento. Eu falei aqui, eu falo abertamente da minha questão, não tenho problema nenhum de vestir o chapéu e dizer assim, fiz errado, entendeu? Sim, mas isso, e no trabalho, eu trabalhei perfeito sua colocação. Eu trabalhei muitos anos numa empresa que eu me fazia total de vítima. Eu sou muito sobrecarregada, eu faço tanta coisa, meu Deus, eu não sou valorizada. Tu vê, eu carrego a empresa nas costas, eu faço isso, eu faço aquilo, bababá. Tá, só que eu fazia uma cacetada de coisa errada. E aí eu queria o quê? Exatamente. Eu queria ganhar louros no final do dia. Toma tua bandeirinha. Meus parabéns. Você tocou. Boa noite, Eliene, Humberto, pessoal aí, tá aí, do esquadrão do Insta, tá aí. A Eliene também. Eliene, tá todo mundo aí. Muito feliz de vocês estarem aqui. E aí, isso que você falou, eu tenho que dar esse exemplo, né? Você falou muito bem, você falou assim, eu sei que teve coisa que eu que permiti. Nossa, eu adorei que você falou aí. Por quê? É sério, por quê? Esses dias,
Esses dias que eu digo, há uns 3, 4 meses atrás. Eu fui atender uma Rosane, pessoa... como é que tu tá? Tudo bem? Obrigada pela audiência. Eu fui atender uma pessoa, uma menina de 23 anos, 24 anos de idade. Como coach, eu fui atender ela, me contratou, fui atendê-la. E ela tinha processo individual. E ela começou um relacionamento com um rapaz. Ok, até aí tudo bem. E aí na sessão ela veio toda feliz contando pra mim. Fernando, tô namorando, poxa, o cara é gente boa, não sei o que, tal. E aí ela foi contando tudo que estava acontecendo e tal. E ela falou assim, inclusive ontem a gente estava brincando dentro do carro, rindo. Aí ele pegou no meu braço, você pegou um pouquinho forte. Aí, mas aí eu continuei brincando, aí eu olhei e falei assim, ele pegou forte no seu braço, você fez o quê? Ela falou, não, a gente era brincadeira. Eu falei, beleza, tá. Ela continuou falando. Aí depois ela falou assim, Fernando, só que teve uma coisa que eu estranhei, eu apontei o dedo pra ele, ele pegou meu dedo e dobrou. Aí eu olhei pra ela e falei assim, o que você pensa a respeito disso? Quando o não, a gente só tá brincando. Quando o cara chegar com uma saia longa, dizer pra tu trocar mini saia que agora tá na moda... Exatamente. Aí, nesse ponto que eu quero chegar. Que a culpa é do cara, porque a culpa é tua. É isso aí, é isso que eu quero chegar. E aí eu olhei pra ela e falei assim, cuidado que daqui a pouco você tá tomando na cara. Falei desse jeito, escancaradamente. E aí ela olhou pra mim e falou assim, não, Fernando, que isso? Imagina. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, tudo bem, eu sou só seu coach, não vou me meter na sua vida de forma nenhuma. Vai lá. Gente, passou 1 mês e meio, olho roxo. Sério? E ela olhou pra mim, mas ele, na hora que ela falou ele, eu olhei dentro do olho dela e falei assim, ele não. Você. Aí ela, como você fala isso? Tá defendendo ele? Não. Mas quando ele apertou, eu falei assim com ela, quando ele apertou seu braço dentro do carro, ali já era um indício. E você deixou. Quando você apontou o dedo pra ele e ele dobrou seu dedo, você não falou nada. Então, enquanto você não se posiciona, se você não se posicionar, as pessoas vão fazer com você o que elas querem. E aí depois não adianta dar uma de vítima, porque quem permitiu foi você. E isso aí que tu tá falando, Fernando, isso aí, assim, esses dias eu tava lendo um negócio, eu fui dar um treinamento numa empresa, aqui tem cliente que é muito chato. E esses dias eu tava fazendo um curso, e aí eles dizem, gente, tu pode educar o teu cliente. Olha, por exemplo, eu quero pra ontem, tá? Mas por que tu quer pra ontem? Tu sabia disso desde quando? Eu sabia há 1 mês, tá? E aí tu vem agora, num sábado, querendo isso pra ontem. Por quê? E aí tu consegue ir educando. Porque se o cliente hoje está te tratando dessa forma, foi porque um dia tu deixou. Um dia tu permitiu, tu atendeu e disse, não, claro, imagina, ele não vai deixar... Sim. Ele vai deixar de comprar de mim se eu não fizer. E aí... Exatamente. Aí tu diz assim, mas vai deixar ele namorar comigo se eu apontar o dedo e não sei o quê. Mas a minha mãe vai deixar de gostar de mim se eu falar isso. A minha filha não vai mais ser querida comigo se eu fizer aquilo, se eu impor limites. E a Rosane está falando isso em todas as relações. Claro que em todas as relações. Em todas as relações. E a gente pode se fazer de vítima em todas elas. Seja no casamento, na relação. Trabalho. A minha filha é muito mal educada. E quem é que educa ela? Exatamente. Mas é o temperamento dela. Sim, mas a educação começa. São os pais que educam. Mas aí muitos pais jogam a responsabilidade para quem? Para a escola. Para a escola, exatamente. Para a igreja. Para a escola, para a igreja. É tudo dos outros, nunca minha. É fato, gente. Não tem como não falar aqui sobre isso. Vocês querendo ou não, é verdade. A Eliane. Eliane, desculpa. Ela está dizendo nada acontece na nossa vida sem a nossa permissão, consciente ou inconsciente. É a Lili. É a Lili. Mulheres apaixonantes, gente. Mulheres, acompanha essa mulher aí, que essa mulher é de ouro. Tá fazendo aí uma ruaça aí, no bom sentido da palavra, com as mulheres, está conscientizando as mulheres, tem ajudado muitas mulheres a crescer. Acompanha ela no Instagram dela. Para entrar também. Falar de ela relacionamento. Ela é top no relacionamento. E aí, essa autorresponsabilidade, essa questão da vítima é no emprego. Quer ver um exemplo do emprego? O seu líder, o seu chefe, seu patrão, seu gerente, ele olha para você e fala assim, Cíntia, carrega a cadeira. Aí a Cíntia carrega a cadeira, até aí tudo bem, é a função da Cíntia.
Aí depois a Cíntia fez isso, ele olha pra Cíntia e fala assim, Cíntia, agora eu quero que você carregue a cadeira e a almofada. Aí a Cíntia não fala nada, ela pega a cadeira e a almofada. Aí depois ela fala, aí ele fala, agora Cíntia, eu quero a cadeira, a almofada e a televisão. Aí a Cíntia não fala nada, vai lá. Daqui a pouco ele vai, a Cíntia tá aceitando, agora mais isso, mais isso. Aí a Cíntia chega na casa dela e fica assim, pô, o cara lá me explora. Cara, ele não te explora, você que não fala, abre tua boca. Você tem que falar. Ô chefe, olha só. Não de vítima, porque aquilo ali... Não, sem vítima, sem vítima. Tem que falar, simplesmente falar, numa boa, não é brigar. A gente não tá falando que você tem que brigar com o seu chefe, a gente tá falando que você tem que discutir. Você vai falar. Olha, chefe, eu não vou conseguir dar conta, até isso aqui eu consigo dar conta, mais do que isso não. Porque senão você vai se fazer de vítima. Aí daqui a pouco você sai do emprego, um emprego bom, você até pede conta, porque você começa a culpar o seu líder por tudo que ele tá fazendo com você. Mas muitas vezes foi você que permitiu. É interessante tu falar sobre isso, Fernando, porque é normal do ser humano falar mal da empresa onde trabalha, né? Nossa, sim, eu me lembro que o meu primeiro emprego na vida foi no aeroporto. Eu era estagiária de uma companhia aérea. E aí eu dizia, meu Deus, porque o meu chefe é um chato, porque ele é um grosso, porque ele faz eu carregar mala, porque não sei o quê. Tá. Aí depois eu saí, fui fazer estágio numa outra empresa. Ah, porque aqui eles não conversam com a gente, porque isso aqui é muito chato. Tá, tinha problema. Depois por uma outra empresa, nossa, aqui a gente trabalha mais. Aí um dia, eu conversando, eu disse, tá, mas sabe que eu cheguei a uma conclusão? Todos os lugares vão ter problema. Uns mais, outros menos. A questão é como que nós sabemos lidar com isso. E aí, o que acontece? No primeiro, e é engraçado porque daí a gente analisa depois que o tempo passa. O primeiro eu olhava, meu Deus, eu me fazia muito de vítima, que eu era coitada. Mas assim, eu também permiti, foi o meu primeiro emprego, me deu uma oportunidade. Sim. E assim, se eu olhar pelo retrovisor, foi o lugar que eu mais aprendi as relações humanas, assim, porque foi... Pô, eu tinha 17 anos, sabe? Foi tipo assim, tá aqui o público, trabalha com eles. E foi um choque de realidade, assim, de mercado de trabalho e tudo mais. Foi um ano, mas aprendi muito. E aí depois, ao longo da vida profissional, a gente vai vendo que em todos os lugares vão ter isso. A questão é como que a gente lida com tudo isso. Porque assim, vai ter um dia que tu vai dizer, porque o problema é isso, porque eu ganho pouco, porque eu faço muito, porque não sei mais o quê. Tá, mas e se tu sair dessa empresa, vai mudar o quê? Porque às vezes o problema tá aqui, não tá na empresa, tá na pessoa. A pessoa vai trocar de emprego, vai trocar de marido, vai trocar de mulher, de pai e mãe não dá pra trocar, de filho também não, né? Mas de amigo, vai trocar de amigo, e os problemas vão persistir, porque o problema não é o outro, o problema somos nós, é a gente que tem que se curar. É a gente que tem que se entender, a gente que tem que entender assim, sou o protagonista da minha vida, assim, é o que mando aqui. E aí eu vou parar, exatamente. Vou parar de me fazer de vítima, porque quem manda essa merda que sou eu, né? Exatamente. Eu tenho um caso que eu quero contar pra vocês que é muito legal. É muito bonito o caso. Presta muita atenção nisso. Não sai da live, você vai amar esse caso. É bem rápido. O caso é o seguinte. Eu conheci uma mãe em São Paulo. E essa mãe, ela é casada com um rapaz que ele tem dislexia. E nisso, o filho também nasceu com dislexia. Muito bonita a história. E ela teve um outro filho, que é uma menina, também com dislexia. Então, eram 3 pessoas em casa com dislexia. E ela foi... Não. E ela foi para os Estados Unidos estudar a questão da dislexia. Olha o protagonismo. Ela foi para os Estados Unidos estudar sobre dislexia, pegou pesquisa, ela é professora, então ela começou a pesquisar, estudar. E ela começou a treinar o filho dela, mais velho, de não se vitimizar. E olha o que aconteceu, a história é linda. O pai começou a perceber que aquele filho tomava atitudes que ele nunca tomou. E ele começou a não aceitar isso. Então ele queria acabar humilhando o filho dele. Ele foi Até que um dia, esse menino de 8 anos de idade, essa parte de arrepiar, o pai olhou e falou assim para ele, estava desenhando, o pai olhou para ele e falou assim, filho, você não vai conseguir, você é burro. O menino de 8 anos olhou para o pai dele, colocou a mão assim e falou assim, pare papai, essa é a sua verdade, não a minha. Eu consigo sim. Estou aprendendo, como posso ajudar? Gente, eu arrepio. É linda a história. Isso é protagonismo. A mãe ensinou o filho. E ela falou, quando ouviu aquilo,
Ela foi pro quarto Começou a chorar de chorar, emoção. Sim. Que ela falou assim... E o pai, naquela hora, teve um choque e falou assim, nossa, o que eu tô fazendo com meu filho? Gente, isso é Não, protagonismo. e aí o cara deve ter dito assim, eu poderia ter feito diferente também, né? Sim. Então, assim, isso é protagonismo. É você entender que, independente da situação que você vive, tem como protagonizar. E aí aquela criança de 8 anos, pare, essa é a sua verdade, não a minha, papai. Eu consigo. Aí eu, uau! Aí todo mundo que ouviu a história, era na nossa formação em coach, ela chorou, todo mundo chorou junto e tal. E aí ela mostrou foto dos filhos dela, com dislexia e tal, a dificuldade que ela tem com as crianças, mas estão se desenvolvendo, ela é super feliz. Então, assim, e aí eu vou pro lado da mãe. Olha que mãe que protagoniza um marido dislexo, um filho dislexo, uma filha dislexia, e ela estudou, ela buscou, ela conheceu para tratar melhor o filho, e os filhos se desenvolvendo. Porque isso ela é poderia, protagonismo. ela Ela poderia se vitimizar. Ela diz, ai, pois é, tu vê a casa. Ai, meu Deus, o que, que o senhor fez comigo? Exatamente. Cara, isso assim, isso quando eu ouço uma história dessa, eu falo assim, cara, isso é protagonismo. É isso que eu quero passar para as pessoas. É que a gente pode protagonizar, a gente pode fazer mais, a gente pode fazer além. A gente pode realmente fazer diferente. Tem como. Ah, Fernando, mas como que eu faço? Cara, eu não sei, mas você pode pesquisar, você pode buscar. Tem como, tem como. Agora basta que a gente... Ah lá, ó. A minha amiga Eliane, ó, meu filho tem déficit de atenção. Eu cuidei dele e ele é mega inteligente. É isso, claro, isso é protagonismo. Claro. Parabéns, Eliane. Isso é protagonismo. Seu filho vai ser outro, vai ser grato a você a vida dele toda. Isso é protagonismo. Não é se vitimizar. Não é se vitimizar, é protagonismo, tá? A vida tá assim, tudo bem, eu criei ela, ou então aconteceu assim, é um fato, aceitação. E diante desse fato, o que eu posso fazer? Olha lá, ó, nunca repetiu nenhum ano, hoje está na faculdade e ele tem 20 anos. Parabéns, Eliane, parabéns. Porque é isso, o que protagonismo. Acontece? As pessoas sempre vão ter alguma coisa que elas são muito boas em fazer. E aí... É assunto para outro dia, que é o Ikigai, sim, sim. Né? O que eu faço, o que eu gosto, o que as pessoas precisam, o que me realiza, é o meu propósito de vida, aquela coisa toda que a gente entende, sabe como funciona. Mas a questão é que às vezes a pessoa fica se violentando, e aí quando se fala em transição de carreira, é mais fácil, é muito mais fácil às vezes a pessoa ficar falando mal do chefe, do emprego, da atividade, do computador da empresa que não funciona, da planilha que é um saco de preencher, dos e-mails que tem que responder, dos clientes, ou não sei mais do que dizer assim, tá, cara aí, para tudo, chega. Eu detesto fazer o que eu faço, eu vou procurar alguma coisa que eu realmente goste de fazer e vou arrumar outro emprego. Vou parar de fazer isso. Só que isso é uma decisão. E é aquela velha história, quando é que a vida da gente muda? Num momento de decisão. Aí eu decidi a partir de hoje que eu vou sair daqui e vou vir pra cá. Beleza, mas eu tenho que percorrer esse caminho, então tudo bem. Só que começa a caminhar. Né? Dá o primeiro passo, né? Tu tem a opção, o que tu tá dizendo? Tu pode ser o protagonista dessa história, tomar a decisão e seguir adiante, ou tu pode ficar ali reclamando, sendo aquela pessoa chata, sendo aquela pessoa que quem avançar vai se afastar, porque tu ficou chato, que só reclama e que não sei mesmo o quê, então vai acabar sendo uma má influência para outros, ou tu vai ser aquela pessoa que diz, tá, chega, eu vou mudar e pronto, acabou. Exatamente, é isso mesmo, isso é protagonismo, isso é você fazer acontecer. E eu tinha uma questão muito comigo, que eu falava para mim que tudo que eu pregasse, né, quando eu digo pregasse, tudo que eu falasse, eu queria viver. Eu queria falar do que eu vivi. Sim, é muito fácil, às vezes, a gente falar... porque é muito fácil, às vezes, eu vejo um monte de gente aí falando um monte de coisa, mas não vive nada, né? Daquilo de verdade. Mas, é que nem esses dias eu li um negócio de uma pessoa que disse que tinha um cara que ensinava os outros a serem milionários. Só que ele não tinha dinheiro. Exatamente, é por aí. Tipo assim, é que nem tu querer fazer dieta de emagrecimento com quem tá acima do peso. Qual é a credibilidade que a pessoa tem? Exatamente, né? É isso aí, eu também acredito muito nisso. Mas aí claro, tá aparecendo um monte de mentor aí, né? A pessoa nunca vi tanto mentor. E mentor gente, mentor é aquela pessoa que trilhou um caminho, deu certo e ela tem como ensinar. Porque ela já trilhou o caminho e deu certo para ela. Ela tem como ensinar porque ela venceu. Se ela não trilhou nenhum caminho, não tem como ela ensinar.
ela não trilhou o caminho. Exato. E aí eu comecei eu sempre me cobrei muito isso. E aí teve um dia, ano passado, eu estava aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro, eu moro em Volta Redonda, Rio de Janeiro, e apareceu uma oportunidade para mim no sul do país, Rio Grande do Sul. Ah, aqui, meu E aí vizinho. eu fui parar em Santa Cruz do Sul, sem conhecer nada, nunca tinha ido. Que um rapaz falou várias coisas, não vou entrar em detalhes, mas só quero que vocês entendam. Chegou lá, deu tudo errado. Não era nada daquilo que me falaram. Não era mas sabe o que é nada? Não era nada, nada. Eu terminei morando num quartinho de pensão, que era o que eu conseguia pagar naquele momento. Mas tu não veio no inverno, né? Eu fui em agosto. Ah, tá, não. Só E aí, morei naquele quartinho. E aí eu olhei pro cara que me levou e falei com ele assim, cara, já deu tudo errado, tá? Eu não vou voltar pro Rio desse jeito. Eu não aceito voltar pro Rio desse jeito. Me passa o contato de alguém para me ajudar. Só quero uma pessoa. Aí ele falou assim, eu tenho um amigo meu que me deve um favor, vou te passar. Passou o contato do cara, eu entrei em contato com o cara era dono de uma CDL, de uma cidade no Rio Grande do Sul. Eu liguei pro cara e falei, meu nome é Fernando, você não me conhece, eu sou do Rio de Janeiro, fulano de tal me indicou e eu preciso que você arruma para mim uma palestra. Uhum. Ele, como assim palestra? Eu falei, só quero uma palestra. A oportunidade Pra de quantas falar pessoas? pra alguém. Isso aí, eu falei assim, coloca a gente na minha frente, ainda brinquei coisa assim. Você vai cobrar? Eu falei, não vou cobrar nada. De graça. Aí ele conseguiu 160 pessoas, resumindo. Nossa. Fui lá, 160 pessoas em 20 dias. Fui lá, palestrei, montei 3 cursos. Fiz dinheiro. Naquele momento, quando eu montei os cursos, eu falei assim, fui protagonista. Eu vim para uma situação que deu tudo errado e eu tinha uma escolha. Ou eu fazia dar certo ou eu voltava chorando. Exato. Ou eu fazia dar certo ou eu voltava chorando. E aí eu fui lá e fiz dar certo. E aquilo para mim me deu uma força tão grande que eu falei assim, caramba, eu tenho potencial, olha só como eu consigo, eu fui protagonista. Eu transformei algo que estava errado em algo bom. E hoje eu tenho contato com pessoas no Sul, onde algumas empresas me chamam até para dar consultoria. Olha que legal. E eu fiquei lá 3 meses. Então, assim, isso é protagonismo. Então, quando eu vivo, aí eu gosto de falar de protagonismo, porque eu fui protagonista. Então, é muito importante quando a gente começa a entender isso que você falou, foi muito bem, é a questão da decisão. Tem Sim. hora que você está numa encruzilhada, você está numa bifurcação. É necessário. Ou você vai para cá ou vai para cá, vai ter que tomar uma decisão. Ficar ali no meio não adianta. E tem muita gente que fica no meio. Fica com medo de ir para cá ou ir para cá. Você vai ter que tomar uma decisão. E essa decisão que você vai tomar é que vai fazer as coisas acontecer na sua vida. E às vezes as pessoas que tendem a dizer, não faz, mas tu imagina, que loucura, tu vai trocar o certo pelo duvidoso, tem certeza que tu vai fazer isso. Ai, mas o que os outros vão dizer? Ai, não sei o quê. Em alguns casos, ou essas pessoas nunca foram protagonistas, ou elas não querem que tudo dê certo. Sim, A pessoa não quer que é a maioria, tá? Hã? Que é a maioria, tá? Que é a maioria não quer que você dê certo. A maioria não quer que você dê certo. Por quê? Nossa, você falou isso aí? Até coça a cabeça agora, coça a careca aqui. Por quê? Hoje eu hoje eu tô só largando as frases e tu complementa. Mas por quê? Isso é uma grande verdade. Por quê? Gente, presta atenção nisso aqui. Ai, meu Deus. A gente só tem aquele amigo, 7 minutos, tá? Só pra tá. Aquele amigo seu que sempre fala pra você parar de fazer algo, foge dele. É verdade. Foi o que a gente Ele falou não na quer live que você da semana cresça. passada. Ele não quer que você cresça, gente. Ele não quer. Sabe por que ele não quer? Porque ele sabe que ele não consegue te acompanhar. Então ele te segura, que pelo menos te segurando, ele está do seu lado, aí vocês dois ficam juntos. Então ele não quer se distanciar, então ele vai falar de tudo para não dar certo para você. E até porque isso gera inveja, gera várias coisas. Entendeu? Então, assim, é muito importante isso. Né? É muito importante a gente entender isso. Às vezes tu tá lá no momento de decisão e tu diz assim, eu vou fazer tal coisa. Aí a pessoa se dá conta que tu vai ultrapassar ela. A pessoa tá aqui, tu vai decidir isso, vai... Aí sim, vai ultrapassar. Eu não vou incentivar, porque ele vai ficar melhor do que eu, não quero isso. E as pessoas sempre querem se sobrepor, né? Então... E aí, nossa... Por isso tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, gente. É muita coisa para falar aqui. No outra live a gente tem que voltar com esse assunto. Por quê? Aí quer ver outro ponto que entra aqui? Casal.
Casal de namorado. Já viu o casal de namorado como que é? O carinha, e aí é sempre o homem que faz isso. A maioria das vezes é o homem, 99% é o homem. Janine. Maravilhoso. Ah, legal, que legal. Obrigada aí a mulher, audiência. Isso acontece muito com casalzinho de namorar novinho. É assim, ó. Vê se não é assim. É assim que acontece. É desse jeito, ó. O carinha gosta da menininha, aí ele olha pra ela e fala assim: você não vai fazer faculdade agora. Lá tem muitos homens, você vai se afastar de mim, eu não quero isso. Vamos ficar só nós dois juntos, é melhor, vamos morar na casinha do sapê no morro, só nós dois. E aí a menininha vai lá e ouve ele. Tá apaixonadinha, tá amando. Aí ouve, né? Aí ele vai isolando ela. E ela vai aceitando tudo aquilo. Né? Que os homens que fazem isso, a maioria faz isso. Quando namoro novo. Aí vai lá e fica fazendo isso. E ela vai aceitando tudo aquilo. E ela não percebe que o namoro é uma coisa que eu li, que eu aprendi essa semana, esses últimos dias. Gente, o namoro é pra dar errado. Fernando, como assim? Mas gente. Quando eu digo é pra dar errado, é porque se tiver que dar errado, tem que dar errado no namoro. Ah, tá, isso é verdade, claro. Então, por isso que eu falo, você não tem que fazer pra viver pra ele dar certo. Cara, ele é pra dar errado, se der errado, deu. Sim, aí deu, você vai fazer uma programação. Isso, você vai fazer uma programação, óbvio, gente. Você vai fazer uma programação de casamento, de vida, dois, é claro, não tô falando que não. Só que assim, você tem que colocar na sua cabeça que se der errado, deu. E tudo bem. O noivado, e tudo bem. O noivado, se der errado, deu. Deu, fazer o quê? Agora, quando trocou a aliança de dedo, tá aqui, ó, tá aqui, trocou daqui e veio pra cá, acabou. Agora vai ter que dar certo. É o contrário. Você vai ter que fazer dar certo. Agora você vai ter que fazer de tudo pra dar certo. Vai ter que fazer de tudo pra dar certo. Porque daqui a pouco vem um filho, daqui a pouco vem mais uma pessoinha aí. Então você tem que fazer de tudo para dar certo. Ah, pode dar errado? Até pode dar errado. Mas agora é o olho aberto para dar certo. O grande questão eu vi esses dias, eu gostei muito. As pessoas, elas fecham o olho no namoro, elas fecham o olho no namoro e abrem no casamento. Aí é um pouco o certo é olho aberto no namoro e fechado no casamento. Porque depois não adianta se vitimizar. Não adianta, você não conheceu o cara direito, você não conheceu a menina direito, você não sabe nada da vida deles, né? Então eu falo isso num tom de brincadeira. Eu vi um negócio que dizia assim, que a gente tem que se associar a pessoas que têm os mesmos valores que os nossos, valores de vida, Sim. Né? Por quê? Porque depois, por exemplo, um sócio, tu não vai abrir uma empresa com uma pessoa que pensa totalmente diferente de ti, porque depois vai dar errado. As habilidades, o trato, um gosta do financeiro, o outro gosta de vendas, perfeito? Tá tudo bem, um gosta de limpar a casa, o outro gosta de cozinhar, tá ótimo. Agora, quais são os valores daquela pessoa? Aquilo que move a pessoa, é honestidade, segurança, fama, status, aquela lista de valores que a gente conhece. Agora, se eles forem muito diferentes, não vai dar certo. As habilidades Exatamente. podem ser diferentes, mas as pessoas precisam gostar das mesmas coisas. A maior balela que tem, os opostos se atraem. Mentira, né? Mentira. Na verdade, mentira. Não. Na verdade, mentira. Inclusive, o lugar que tu vai trabalhar, eu detesto isso, mas eu vou trabalhar numa empresa que... Não, né? Por favor. É que nem eu brinco, que nem uma pessoa que é contra o capitalismo, contra ganhar dinheiro, trabalhar com vendas. Vai contra o princípio de vida dela. Ela vai querer ganhar comissão pra quê? Né? Exatamente. Fernanda, a gente tem 1 minuto e 20. Não, então eu só quero agradecer mais uma vez, né? Agradecer todos vocês aí, agradecer mais essa live com a Cíntia. Já é a 3ª semana que a gente faz live juntos. Nós vamos continuar aí as nossas lives, que é muito legal. Uhum. E aí eu agradeço muito vocês por ter ouvido a gente, por ter me ouvido. Obrigado por tudo. Lembre-se sempre, eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade. Tudo que eu falo, questione, pesquise, busque, não aceite o que as pessoas falam, mas pesquise, vê se tem fundo de verdade, para ver realmente se encaixa na sua vida. Porque enquanto você ficar ouvindo o que todo mundo fala para você, você vai se fazer de vítima. Porque depois não vai dar certo. Então, assim, pesquisa. Eu sempre falo na minha live, não acredita em mim, não. Dá uma pesquisada depois que eu falar alguma coisa. É importante para você.
Entendeu? Então, muito obrigado, gente. Obrigadão Pessoal, mesmo. obrigada pela audiência. E a Gi entrou agora falando dos valores ali que direcionam nossos objetivos. É exatamente isso mesmo. E semana que vem a gente faz outra, então, Fernanda. Aí depois a gente divulga Fazemos, o tema. sim. Amanhã eu Sim. tenho outras 19h30. Bacana. E depois essa live vai pro YouTube. Quem quiser YouTube, só né? me chamar no direct. Vamos cair, eu vou Show de fechar, bola. tá? Pessoal, Tá bom. boa noite, Tchau, tchau. pra todo mundo. Tchau.